Esse é o Conexão, lugar onde você tem voz e tem vez. Opa, tá tudo certo. Trombei, mas tá tudo certo. Esse é um programa ao vivo. Bedak tá dando risada aqui, né, Bedak? Que bom que você tá com a gente. Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz, tem vez. E eu não tenho muito espaço aqui, né? Já tô trombando no cenário. E a partir de agora você é o nosso convidado especial. É claro, você tá convidado a sentar nesse sofá amarelo e participar aí da sua casa. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem também o nosso Insta, @PGConexão. E o nosso WhatsApp, que sempre tá aparecendo aqui embaixo na sua tela. O número você já conhece, é o 12 98135 3043, tá bom? Vou repetir, 12 98135 3043. Vem pra cá, não vou tomar cuidado pra não trombar, a galera já tá prestando atenção aqui, se eu não vou derrubar a água aqui, tô bem próxima aqui hoje das águas. Aliás, na semana passada a gente estava aqui com uma tocinha, hoje ela continua, mas eu tenho certeza que o barquinho vai ser tocado, a gente vai chegar com vida e com saúde no final do Conexão, tá bom? Vem pra cá e participa com a gente. Seguinte, hoje o Conexão Jovem fala sobre algo que tem gerado discussões e, por que não, arrepios, né? Política. A gente vai falar sobre política. Aliás, você sugeriu esse tema aqui pra gente, a gente agradece demais a sua participação de sempre. E o nosso bate-papo tem a intenção aí, como sempre, de te fazer refletir, de ir além do que a cultura projeta, porque a gente é contra a cultura. A gente não é contra a cultura, mas a gente é contra a cultura. O que de fato é política para você? De que maneira você deve se envolver com a política, né? Eu, você e todo mundo. Como é que a minha postura impacta a política do meu país, né? No nosso caso, o Brasil. Você tem feito o quê? Você tem feito a sua parte? Diz aí e vem com a gente. Como é que você enxerga a política atualmente? Moça, fica até difícil falar, né? Depois de tanta malandragem, de tanta coisa encoberta, que eu tenho certeza que não foi descoberta nem a metade, fica difícil. Aqui pra gente tá muito, tanto a parte de hospital, de educação, tá tudo largado. Que a política tá roubando, são todo mundo que tá lá, todo mundo. Então assim, eles tinham que rever e tal, tirar todo mundo e começar uma política nova, cara. É isso que eu acho. Eu acho que tem tudo pra mudar, na verdade, mas depende de pessoas inteligentes pra estar lá, pra fazer toda a diferença, né? Eu acho muito fraca. Precisa melhorar muito. Tá difícil, hein? Tá complicado, muita corrupção. A política, né, no sentido, eu sou formado, advogado, a gente tem o Estado Democrático de Direito formado, né, por representantes eleitos pelo povo, e a gente vê que no dia a dia, né, isso não se reflete. Os interesses dos cidadãos, eles não são representados, né, muita corrupção, muita desigualdade. Cada um que entra lá piora mais ainda a situação. Só gente desempregado, só passando nervoso mesmo. Se eu não pudesse, eu nem iria votar esse ano para prefeito, para nada. E você tem feito a sua parte como cidadã? Na medida do possível, sim, do que cabe a gente como cidadão, a gente tem feito sim. Não só eu, acho e acredito que várias pessoas, né? Mas não depende só da gente, né? Eu acho que sim, que eu pago meus impostos. Acho que sim. Minha parte, acho que sim. Eu não faço minha parte porque eu ainda não pago imposto, mas meus pais eu tenho certeza que pagam, né? Minha parte como cidadão é alguns protestos, né? Não protestos em rua, esse tipo de coisa, mas na medida do possível eu faço isso. Na parte beneficente, sim. Sim, mas questão de votação, de eleição, assim, eu nunca participei. Depende muito, a gente tenta fazer a nossa parte, mas quando chega lá em Brasília, eles vão fazer a deles, né? A minha, eu acho que sim. O que você tem feito? Sei lá, mas eu acho que a minha parte eu faço. Eu acho que os políticos que deviam fazer mais. Eu te desafio. Tente parar alguém na rua para conversar sobre política. Aposto que a maioria das pessoas vai fechar a cara, achar ruim ou começar a reclamar. Não dá para negar. Vivemos uma crise política no Brasil e tem muita gente insatisfeita. Mas, antes de mais nada, você sabe o que é política? Bom, acho que a gente pode resumir a política como um tipo de atividade social que tem o objetivo de atender determinadas finalidades usando determinados meios. Então, a política é o meio pelo qual nós atingimos alguns objetivos. Eu acho que ficou claro, né? Agora seria bom a gente entender para que ela serve. Porque falando assim parece uma coisa super chata, mas se você analisar bem, trata-se de algo muito importante e presente no nosso dia a dia. A política basicamente serve para você convencer outra pessoa de que você está certo, por exemplo. Política é uma negociação.
Eu exponho o meu ponto de vista, você expõe o seu, e a partir desse diálogo a gente chega em alguma compreensão sobre algo. Então nós vivemos de política. Uma reunião de condomínio é um momento no qual as pessoas discutem, politicamente falando, o que é melhor para se fazer naquele prédio. Mas não só isso, uma audiência num fórum é um debate político. Você tem a acusação e tem a defesa. E tem um juiz imparcial que intermedia o diálogo e toma uma decisão posteriormente. Então nós vivemos de política, o nosso dia a dia é repleto de ações políticas. Tá, se é tão importante assim, é melhor a gente entender o que está acontecendo, não é verdade? Vamos lá? Que a corrupção está presente em nossa sociedade desde o descobrimento do país, isso a gente já está cansado de saber. Mas a coisa tomou proporções alarmantes nos últimos anos, com escândalos como o Mensalão e, mais recentemente, o Petrolão. O conhecimento público sobre o desvio de bilhões de reais chocou o país e revelou a sujeira nos bastidores do mundo do poder. Nisso, a população já estava aos milhares protestando nas ruas e pedindo mudanças. Com a ajuda da Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, a coisa virou uma bola de neve. Descobriram uma galera envolvida: bancos, empreiteiras, funcionários da estatal e políticos. E falando em políticos, fica até difícil saber o que dizer, né? Foram sendo descobertos aos poucos nomes de vários que receberam propina e participaram de esquemas. Depois disso, os acontecimentos se tornaram tão inesperados e tem gente dizendo que parece roteiro de cinema. Dilma Rousseff foi afastada, Michel Temer assumiu a presidência interina. De um lado, os que dizem que tudo não passa de um golpe. Do outro, os que defendem que houve sim as tais pedaladas fiscais e que isso prejudicou o país. Enfim, a única certeza é que o Brasil continua dividido e que a história parece longe do fim. Os rumos do país continuam incertos. E aí, qual a dica, Rodrigo? A gente não pode esquecer que esse é um ano de eleição municipal. Então, nós no segundo semestre teremos eleições para prefeito e para vereador em todo o Brasil. Se a gente só ficar discutindo Lava Jato e discutindo impeachment, que são pautas importantes, mas se nós só discutirmos isso, a gente vai pensar em eleição municipal muito em cima da hora. Então, o que dá para esperar dessa situação toda, desse cenário todo, é que a gente vai pensar muito mal nas eleições municipais. Então, o efeito é negativo para o país. Esse é um assunto muito importante que o Conexão te convida a aprender e refletir com a gente. Afinal, não é só lá em Brasília que a situação precisa mudar, não. Você está fazendo a sua parte como cidadão? E no seu dia a dia? Tem deixado o jeitinho brasileiro de lado e feito as coisas de forma honesta? A mudança precisa acontecer em todos nós. É isso aí, tá disposto a mudar? Você quer falar sobre mudança ou você quer ser a mudança, né? Quer fazer a diferença? Essa é a proposta aqui do Conexão Jovem, de fazer pensar, de fazer ir além, de fazer discutir temas tão importantes como esse, política. Para a gente falar sobre esse tema, tá aqui um amigo meu, Bruno Eumano. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Bianca, com você? Prazer, obrigada, tô bem. Assim, tô indo, né? Acho que vai dar pra gente levar o programa aqui. Qualquer coisa você vai falando, vai apresentando, você chama o intervalo, tá tudo certo. Bruno, você é editor-chefe do jornal aqui da Novo Tempo, né? Então, você tava até agora lá fazendo os materiais, correndo e tá aqui ao vivo com a gente. Obrigada mesmo por essa disposição em estar aqui com a gente. Viu? Imagina, é um prazer estar aqui. Massa. Aliás, esses últimos dias lá no Núcleo de Jornalismo, acho que não se fala de outra coisa a não ser política, né? Nos últimos tempos, né? Não só nos últimos dias, nos últimos meses, anos, o noticiário político domina, não adianta. Agora, teve uma questão legal ali que a Kathleen apresentou pra gente, né? Com a animação do Léo também. O que é política, né? E às vezes a gente para discutir. Só que a gente fala de uma política ligada muito ao âmbito governamental, uma coisa relacionada a presidente, vereadores, né, os poderes, né? Só que a política vai um pouco mais além, né Bruno? O que a gente pode falar mais sobre isso, assim? É que a política, ela é a ciência de governar, né? Essa parte da administração, da gestão pública, mas ela também é a influência, né? É o modo em que você influencia como essas coisas devem acontecer. Então, se a gente pensar nos políticos, eles é que governam, eles é que administram toda a máquina pública. Agora, a população, todas as pessoas da população têm um papel político importante, seja como eleitor, seja como membro de uma sociedade civil.
Então, por exemplo, se você faz parte da OAB, né, os advogados, eles têm uma sociedade civil que é capaz de influenciar politicamente. Agora, uma pessoa que é um eleitor, simplesmente, ela vai influenciar a política com o voto. Ou então, um jovem que está na rede social, ele é capaz de influenciar as pessoas que seguem ele nas redes sociais politicamente também. Se ele puxa um debate, se ele fala de um candidato, se ele... Qualquer opinião dele que envolva um pouco de política, às vezes nem envolve tanto política diretamente, mas indiretamente, é uma forma de fazer política, porque isso é uma forma de você influenciar as pessoas. Essa opinião pública tem um papel muito grande, cada vez maior na política, do jeito que a gente está acostumado a ver, porque com as redes sociais, com a internet, a comunicação fica exposta para todo mundo. E a partir do momento em que isso aconteceu, qualquer discussão pode ganhar uma proporção inimaginável no começo dela. Então, o que antes era uma conversa entre duas pessoas, passa a ser uma conversa entre 100 mil pessoas. Isso é capaz de gerar uma manifestação popular e aí vai influenciar politicamente, talvez. Interessante, você falou de influência, ou seja, nós não devemos, então, sermos apolíticos, né? Mas talvez apartidários, porque a gente liga muito a política a partidos, né? Então, dá para separar essas duas coisas. Tem que desvincular isso, né? A questão partidarista é uma pequena questão no modo de se fazer política, né? Legal. É um meio para se fazer política no Brasil, em vários países, né? Se não todos, mas é só uma parte, né? Não é toda a parte. A parte maior, inclusive, é com o eleitorado, né? São as pessoas escolhendo seus governantes. Isso é o que envolve mais gente. Legal, tá certo. Você está participando com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Sempre está aparecendo aqui embaixo na sua tela, tá bom? Há também a possibilidade de você participar com a gente através do WhatsApp, é o 12981353043. Já estou aqui com o celular para receber a tua mensagem de maneira instantânea. A galera já está participando, mandando alôs aqui. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Daqui a pouquinho a gente lê a sua mensagem. Tem o nosso Insta também, @PGConexão. Além do Bruno, que está aqui comigo no estúdio, está sentado aqui no sofá amarelo, também está com a gente um outro amigo nosso aqui do Conexão, já participou aqui algumas vezes, é o Michel Queiroz, ele está em Maringá, no Paraná. Se o Chapolin estivesse aqui, ele falaria que o Michel está na cidade que é a capital do Brasil, centro da terra, né? Como diz o Chapolin, Maringá. E o Michel... Ele é uma pessoa, um jovem, né, que está super envolvido com a política ali da cidade, ele é assessor político e ele participa aqui do Conexão para dar a sua contribuição também, até institucional, da questão política e tal, aqui no Conexão. Eu não sei se o Michel já tá pronto para entrar com a gente. Legal. Michel, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Bruno? Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Conexão na Novo Tempo. Legal. A gente estava discutindo aqui, Michel, a questão de separar a política, política, boa política, a política do nosso dia a dia, a política partidária, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu sou apolítico. Mas eu acho que, não sei se é o melhor termo, né? Eu acho que o melhor termo seria eu sou apartidário, né? Quando a gente usa esse termo, a gente ouve alguém usando esse termo apolítico, a pessoa ela decidiu que ela vai deixar na mão de outro que o futuro dela seja decidido. Ela diz assim, eu não quero decidir o meu futuro, vocês podem decidir por mim, vocês que eu muitas vezes não confio. A gente sabe que aqui no Brasil e em diversas partes do mundo a gente tem políticos profissionais. A maioria deles está aqui no Brasil filiada a partidos políticos. A gente não precisa necessariamente estar nesse partido político. Entendi. Então dá para ter política no meu dia a dia, dentro da minha esfera? Como isso funciona? Eu digo até que mais do que dá para fazer, é necessário que se faça, né? A maioria das pessoas, como ali estava dizendo o Bruno, elas fazem a política às vezes sem saber que aquilo é política. Numa sala de faculdade, quando uma decisão precisa ser tomada, o poder de convencimento ele é importante, né? Lá no vídeo do começo da Kathleen, com o Rodrigo Galo falando ali, ele usou o termo convencer e o Bruno já falou também de influência. A política ela passa por aí. A decisão ela vai ser tomada. O trajeto que a decisão vai fazer até a decisão tomada é a política, a maneira como isso vai acontecer. Muito bem. Eu acho que o grande lance é a gente mostrar para o nosso telespectador, o nosso público,
que política, ela se faz no dia a dia, né? É uma questão muito mais comportamental também minha como cidadã e uma responsabilidade minha também, porque nesses últimos dias, você está lá no jornalismo para ver o quanto o brasileiro, eu também, por que não, a gente reclama dos nossos representantes. É culpa deles, e tal, isso impacta a minha vida e a gente se sente frustrado com tudo aquilo e tal, mas eu também estou inserida em todo esse contexto, né? Há uma contribuição minha também, né, Bruno? É isso que a gente tem que pensar, que quem está lá são os nossos representantes. A Câmara dos Deputados, por exemplo, é conhecida como a Casa do Povo. Por quê? Porque é o lugar onde as pessoas têm que estar mais representadas. Então, vão ter ali representantes de todos os estados, né? Pessoas que geralmente tenderiam, pelo menos, a estar mais próximas da população e representar de uma forma mais direta a vontade do povo, transformando isso em lei, em uma legislação. E também tem no poder de influenciar o governo para, de repente, fazer um programa sobre esse assunto, né? Isso a gente pode ter tanto eu falei Câmara dos Deputados, mas pode ser também na Câmara de Vereadores de cada cidade, né? Então, geralmente, a população vai se ver mais representada com o poder legislativo, ou com os vereadores, ou com os deputados em nível estadual e federal, mas a gente tem que participar, a gente tem que assumir esse papel. Quantas pessoas já foram numa Câmara Municipal? Ou então na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas do Estado? Tem gente que nem sabe, né? Nem sabe o que é e o que é. Como fazer. E tem gente que não lembra de quem votou na última eleição, tem muito disso, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, refletir e tomar uma atitude mais séria, sabendo do que é política e de como a gente pode fazer política. Interessante. Eu queria fazer uma pergunta para o Michel. O Michel, ele é assessor político, jovem, assessor político, está ali em parceria, né, com vereadores na cidade de Maringá e tudo mais. Ô, Michel, conta um pouquinho para a gente o seu dia a dia como assessor político, o que faz um assessor político e tal, como é o seu envolvimento com a política institucional? É interessante porque a Câmara dos Vereadores é o lugar, minha área de atuação no Poder Legislativo. Em qualquer cidade, ela vai ser os representantes políticos mais perto do povo. A gente sempre vai ter esses representantes sendo olhados, observados o tempo todo. Então, a população, muitas vezes, não vai conseguir chegar até o prefeito, dependendo do tamanho da cidade, muito menos os deputados ou os senadores e governadores. Então, o vereador está ali na ponta da sociedade. Isso é muito bom, é um privilégio desses vereadores. E o meu trabalho, ele acaba envolvendo justamente isso, esse atendimento ao público que procura a política. E a gente percebe de maneira muito recorrente exatamente isso que o Bruno comentava, uma espécie de confusão entre o papel do Legislativo e do Executivo, aquilo que é responsabilidade da Prefeitura e da Câmara. Então, acaba acontecendo que, na prática, uma das nossas obrigações lá é até o sentido de orientar o munícipe que chega até a gente, a população que vem, para saber qual é o direito dele e a responsabilidade. Mas, infelizmente, aqui em Maringá, a gente está numa cidade de 400 mil habitantes. O índice de envolvimento da população com a Câmara dos Vereadores é muito baixo. Olha aí, então não tem como a gente cobrar sem a gente se inteirar também, né? E entra muito aquele lance de informações a respeito da política, que é o que a gente está cansado aí de ver nas mídias sociais ou, né, na TV, enfim, rádio, e conhecimento sobre a política, ou seja, o meu envolvimento com os assuntos, mas de uma maneira prática no meu dia a dia e também os conhecimentos do que é uma Câmara de Vereadores, como eu participo e tal. Porque tem gente assim, não vou me envolver com política porque é tudo falcatrua e tal, mas o envolvimento não necessariamente é esse, né, partidário, né, Bruno, que a gente já falou. Enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, né, de deixar para os outros fazerem política, como o Michel estava falando, a gente vai ficar na mão de que a gente não confia, de que a gente não conhece. A partir do momento que a gente tomar atitudes para mudar a política, aí a gente vai entender o nosso papel de verdade, né? A gente vai entender até onde a gente é capaz de influenciar, até onde a gente é capaz de mudar uma decisão. Isso a gente tem visto muito nos últimos tempos no cenário político brasileiro. Eu acho que desde aquelas manifestações dos 20 centavos, que ficaram... acho que ali mudou bastante coisa, sabe? Porque ali o povo viu que a manifestação tinha poder, uma movimentação nas redes sociais
tinha capacidade para provocar a manifestação, a pressão política exercida pelo povo tinha poder de mudar decisões e de influenciar politicamente programas do governo, reajustes, inflação e várias outras coisas. Então, a gente precisa de mais disso, mais envolvimento, tendo o conhecimento para fazer isso, é claro, e a informação, eu acho que entra no sentido da gente sempre se atualizar sobre esses casos. Porque se a gente não tiver atualizado, a gente não tiver informação que a gente pega no jornal, pega numa revista, aí vai ficar difícil saber exatamente o que a gente tem que cobrar, né? Exatamente. Tá aí. Tá o Bruno Eumano aqui comigo no estúdio, também Michel Queiroz lá de Maringá, ele é assessor político, tá falando um pouquinho da política institucional, né? Essa legislativa que a gente conhece também. É uma questão bacana para a gente poder tirar algumas dúvidas. E no segundo bloco a gente vai falar dela. A crise, né, Bruno Eumano? Que eu acho que você também tá não acaba nunca, né? Muita informação sobre crise. O que está acontecendo no Brasil? Vamos contextualizar um pouquinho. A Kathleen já contextualizou na matéria aqui do começo do Conexão, mas tem muita coisa legal ainda pra gente discutir aqui, tá bom? Se liga, não sai daí, o Conexão só tá começando. Olá, eu sou do Chile e quero mandar um abraço para minha amiga Ellen Deo. Curta no Instagram, PG Conexão.